Olá pessoal, no tema de hoje venho trazer uma coisa bem interessante. Você tem dificuldade de dizer não? Você se pega consciente ou inconscientemente dizendo sim para todo mundo? Você tem noção do porquê que você faz isso? Porquê que você acaba falando sim quando você quer dizer não? E você sabe como gerenciar isso, o que isso acontece, o que isso implica na sua vida, as consequências disso? Se você é uma pessoa que tem dificuldade de dizer não para as pessoas, fica aqui comigo no vídeo de hoje até o fim que você vai entender mais por que isso acontece e por que você tem essa dificuldade. Vem comigo! Eu quero começar trazendo uma historinha para vocês, para contextualizar o nosso tema, ok? Então eu quero trazer para vocês a história de um vigia que ele tinha como função cuidar de uma das principais luzes de um farol de uma vila, né? De uma vila local que guiava vários navios por uma passagem estreita e perigosa. Então este farol emitia uma luz que ele cuidava para esses navios conseguirem se localizar melhor e passar por um lugar estreito e saber qual é a direção que eles deveriam tomar. O que aconteceu é que ele tinha que abastecer aquele farol, né, para ele se manter aceso, com óleo dia e noite. Essa era a função dele. Era um trabalho de extrema responsabilidade, já que todos os navios eram guiados por aquela luz, naquele caminho perigoso, rochoso e estreito. Próximo ao farol tinha uma pequena aldeia, uma vila, onde constantemente um dos seus moradores acabava sempre procurando esse vigia e pedindo um pouquinho do óleo para suas lamparinas, né, para suas casas. Eu não tenho, ia lá, procurava o vigia, e o homem era muito bondoso, muito bonzinho, e acabava que ele não conseguia dizer não, né, e acabava cedendo um pouco. Isso ia acontecendo constantemente com esse faroeiro, né? Ele gastou muito mais do que podia os suprimentos do óleo dele, cedendo um pouquinho a pouquinho para todas aquelas pessoas, porque ele queria ajudá-las. Eles entendiam que elas estavam com uma dificuldade e ele ia cedendo. Até que um dia a luz do farol se apagou completamente. E o vigia começou a se apavorar, porque quando ele se deparou na sua frente com uma situação onde ele mesmo acabou ajudando a criar aquela situação do farol apagar. E o que aconteceu é que um navio cheio de passageiros que se guiava por aquela luz começou a se aproximar através daquele lugar rochoso, estreito e perigoso, e bateu nas rochas e afundou, morrendo várias e várias pessoas, causando a morte de várias pessoas. E ele se sentiu responsável por aquilo. E o que a história não é muito bonitinha, mas é porque o tema de hoje também tem consequências sérias. Então, eu quero que vocês percebam como é importante nós traçarmos limites. E sabermos quais são os nossos limites. Quais são os seus limites? Quais são as barreiras que você traça para colocar esses limites? Vamos entender um pouquinho. E eu quero fazer só um lembrete aqui que não há nada de errado em ajudar as pessoas, né? O problema aqui que a gente vai tratar hoje é que o problema da questão de ajudar, igual na historinha que a gente trouxe, é que quando começa a ajudar dizendo sim para todos, querendo dizer não, né? E o que isso implica? Quais são as consequências disso? E é isso que a gente vai entender. A historinha é uma ilustração, mas ela pode trazer e mostrar para nós que muitas vezes nós fazemos a mesma coisa na nossa vida. Nós temos que começar a observar quando estamos sempre dizendo sim para tudo e para todos e estamos dizendo não para nós mesmos. Como assim? A gente acaba criando situações onde ficamos frustrados porque nós não estamos sendo íntegros. Nós estamos sempre preocupados com a opinião e o bem-estar das outras pessoas ao nosso redor e deixando os nossos próprios interesses em segundo plano. Então, o porquê que é importante saber
dizer não e dizer sim quando tem que dizer sim e dizer não quando tem que dizer não. Por que é importante saber dizer não? Uma das coisas mais importantes na vida, que eu entendo, é você saber quem você realmente é. O que você busca de bom para a sua própria vida. Porque quando você sabe o que é bom para você, automaticamente você estará numa posição mais positiva. Por quê? Você vai conseguir enxergar melhores mudanças, você vai conseguir viver uma vida mais leve. E quando você não tem isso claro, você começa a se preocupar mais com os interesses das outras pessoas do que os seus. E por que você não consegue dizer não? Vamos lá. Existem algumas razões pelos quais as pessoas não conseguem dizer não para outras pessoas. E eu vim trazer para vocês aqui as principais razões pelas quais eu percebo que as pessoas não conseguem dizer não. A primeira coisa que eu percebo é a falta de amor próprio. O que acontece aqui? Você não diz não porque você falta amor próprio para você. Você precisa perceber nesta questão, se você se encaixar nisso que eu vou explicar, é que você não vai conseguir agradar todo mundo. É impossível nós agradarmos a todos. Porque por mais que nós tenhamos esse pensamento, esse é um pensamento ilusório. É importante que você saiba se colocar em primeiro lugar. Mas, Jéssica, o que é me colocar em primeiro lugar? Colocar-se em primeiro lugar não significa ignorar as pessoas, tipo, dane-se todo mundo e o que importa sou eu. Não, não é isto. Se colocar em primeiro lugar é avaliar as consequências de suas ações, separando o fato da emoção. Então, por exemplo, na situação que você apresenta para mim é isto. Então, eu tenho uma situação e essa situação é X. O que eu sinto sobre essa situação é outra coisa, entende? Então, com base nisso, o que eu quero explicar? É que eu posso agir assim ou assado. O fato é este. A minha emoção é X, Y e Z. Ou não sei qual é a minha emoção porque não me conheço. Mas o fato é este. Se eu agir assim, vai dar em X. Se eu agir assado, vai dar em assado. Quando eu consigo enxergar esses caminhos, então eu vou decidir o que é melhor para mim, observando o outro, as consequências que eu posso trazer na vida dos outros, só que eu assumo essas consequências dos meus atos, porque eu sei o que está acontecendo e o que eu quero e o que eu quero assumir de responsabilidade, entende? Então vou trazer um exemplo aqui para vocês para ficar mais claro isso que eu tô querendo explicar na questão do amor próprio, ok? Um exemplo que eu posso trazer sobre mim foi uma seguinte situação, várias vezes aconteceu, casal que às vezes teria um filho, ou já tinha esse filho, ou iria batizar, enfim. Existia uma situação onde aquele casal tinha algum interesse que eu fosse madrinha do filho ou da filha, ok? Então, todas as vezes que eu me deparava com essa situação ou com esse convite, eu tinha que parar e analisar. O que significa para mim ser madrinha de uma criança? Para a Jéssica, para mim, o que significa ser madrinha de uma criança? Para mim, significa que eu vou ajudar esses pais na criação, na educação, na orientação desta criança. E caso aconteça algo com os pais, ou vir a acontecer algo com os pais, eu serei a pessoa mais próxima e que se espere que cuide dessa criança, ok? Para mim, significa isso. O que é ser madrinha para os pais? Eu não sei. Eu posso perguntar ou não perguntar. Às vezes eu posso perguntar e eles me falar o que eles acham, não necessariamente o que realmente eles acreditam que é, né? Então, eu não sei. Entenda. Numa situação dessa aqui, você precisa conhecer e saber o que é para você. E com base no que você acredita, quais são os seus valores, você vai conseguir avaliar melhor aquela situação.
Então, eu fiz isso, eu parei naquela situação, analisei o que é ser madrinha pra mim, cheguei a esta conclusão que eu compartilhei com vocês, e aí vou para uma segunda questão interna, tudo isso é interno. Me perguntar, bom, sabendo quem eu sou, o que eu acredito, o que eu quero? Eu quero isto, eu quero ajudar na criação, orientação de um ser e caso venha acontecer alguma coisa com esses pais, eu quero ser a pessoa mais próxima para criar e cuidar dessa criança. É isto que eu quero? Essa é a segunda questão. A outra coisa ainda dentro disso é, eu vou cumprir com essas expectativas que eu mesmo espero de mim? Então eu espero que uma madrinha faça isso, aquilo, aquilo e aquilo. Eu vou conseguir fazer isto? Ou eu vou me empenhar ao máximo para fazer isto? Isso tudo é interno. Isso é mundo interno. E aí eu chego a uma conclusão dentro de mim com essas questões que é, não, eu não quero, não, eu não vou, eu não estou afim de ter este papel, esta responsabilidade, esta função. Né? Significa que se acontecer alguma coisa com a criança, eu não vou ajudar, eu não vou interferir, eu não vou. Não significa nada, mas assumir este papel a princípio não é algo que me agrada, que faz parte do meu contexto, daquilo que eu quero, ok? Aí, calmamente, eu chego aos pais e explico: olha, eu não vou ser madrinha do seu filho, eu sei que você gostaria, eu sei isso, eu sei aquilo, mas não é algo que me agrada, não é algo que eu gostaria de pegar este papel, enfim. Os pais podem entender completamente, como podem ficar ofendidos, magoados, etc, ok? Então, alguém pode virar pra mim e falar, nossa, Jéssica, mas isso é uma recusa muito feia. Fazer isto, como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer essa recusa? Bom, isto é amor próprio. Você olhar pra dentro, reconhecer e perceber o que é pra você, o que não é pra você, o que você quer, o que você não quer, se comprometer, não se comprometer, cumprir aquilo que você se comprometeu ou não cumprir aquilo que você se comprometeu. O que os pais vão entender diante disso é uma questão interna deles. Não é sobre mim. É sobre o que eles entendem sobre a minha recusa e eu não tenho controle sobre isso. Aí você tem que olhar pra dentro e perguntar, bom, eu fui sincera comigo, com eles, se as pessoas não são capazes de entender e aceitar e lidar com essas recusas, quem tem um problema são eles e não eu, percebe? É completamente diferente. Agora imagina se eu tivesse feito algo que não tá dentro de mim. Ou você acha melhor, vamos colocar como perguntas, ou você acha melhor eu aceitar este convite, porque é comum aceitar, né? E aí ser uma madrinha fantasma, que é o que eu chamo, que é aquela que só aparece quando dá. Ou ser a madrinha Papai Noel, que eu também apelido assim, que é aquela que aparece só pra dar presente. Ou ainda a madrinha vitrine, que só tá ali pra falar que tem uma. Veja, não se sinta mal se você é alguma dessas madrinhas, ou alguma dessas coisas, ou já foi, ou você faz algum desses papéis. Talvez você nunca tinha pensado dessa forma. É algo tão comum na nossa sociedade só ir seguindo, aceitando convites, aceitando responsabilidades, porque não quer dizer não, que as pessoas vão indo na vida e isso vai acontecendo, é comum. Mas, a partir do momento que eu te trago essa reflexão, pense no seu papel. Pense no seu papel. Eu também já fiz milhares de coisas que nunca parei para pensar. Só que a partir do momento que você tem esta percepção, a percepção transforma. Não tem como, tá? Então tá tudo bem. Começa a partir de agora a entender o que você quer para você. Se conhecer melhor e pensar sobre o seu papel com as responsabilidades que você já tem. Né? E deixa claro para você e para as outras pessoas aquilo que é melhor. Isso é amor próprio, entende? E é claro, a gente tem que ter sempre a flexibilidade e o equilíbrio, como tudo na vida. Mas eu quero que você tente, mesmo que às vezes levar em conta o que você quer antes de tomar determinadas situações contra a sua vontade. Perceber o que aquilo significa para você, qual a importância daquilo na sua vida, né? E se não tem importância nenhuma, se pra você é só um nome, tá tudo bem, segue. Eu tô trazendo um exemplo meu pra vocês começarem a perceber o que é se colocar em primeiro lugar, o que é se conhecer e se respeitar, ok?
A segunda razão pela qual eu vejo que muitas pessoas não conseguem dizer não é que você quer que as pessoas gostem de você, né? Quantas vezes falamos sim quando na nossa vontade, na nossa verdade interna, a gente queria dizer não, somente pra gente fazer parte de um grupo de pessoas, pra gente ser elogiado pelas pessoas ao redor, pra gente ser amado por determinada pessoa. Isso acontece muito com os adolescentes. Esses dias eu tava conversando com uma colega minha, onde ela disse que a professora foi conversar com a professora da filha dela, que tem 11 anos, foi conversar com ela falando assim: olha, sua filha tem um talento muito legal para música, né? Só que a menina ela não queria ir para aula de música porque ela seria vista como nerd, né? E dentro da turma dela do colégio, ela era considerada uma das mais populares. Então, percebe como isso acontece com o ser humano desde muito cedo, desde muito pequeno, quando as bases daquele ser não estão estruturadas para saber quem eu sou, o que eu quero, o que é importante para mim, essa escolha que eu tô tendo, que consequências pode ter. E às vezes a criança não tem uma base estruturada porque os pais também não têm uma base estruturada e não passou isso para a criança. Ou às vezes mesmo passando, aquele ser humano tem alguma coisa para resolver ali que ele não consegue perceber, mesmo os pais passando. Então, são percepções que a gente tem que começar a prestar atenção. Por quê? Porque mesmo quando adultos, eu reparo muitas pessoas tentando buscar uma aprovação a todo momento. E às vezes desperdiça algumas oportunidades por querer aprovação, assim como os adolescentes do exemplo que eu trouxe. Mas essa questão de não precisar de aprovação é um processo de maturidade, não necessariamente porque adulto é maduro. É diferente maturidade de idade, é muito diferente. A maturidade, ela não tem nada a ver com a idade, pois quando os adultos ainda estão agindo preocupados com a opinião alheia, não existe maturidade. Eles às vezes deixam de se manifestar porque pensam assim: o que os outros vão pensar? Quantas vezes eu trago esse exemplo de pessoas que às vezes sentem vontade de dançar e querem dançar, mas aí fica pensando: ai, mas eu vou parecer um idiota. Mas eu não sei dançar. Mas todo mundo vai olhar pra mim. Deixam de se manifestar porque é o que as outras pessoas vão achar. Querem aprovação, querem ser amados, querem ser elogiados. Então não conseguem, às vezes, dizer não para outras pessoas que estão preocupados com as opiniões alheias. Então sempre vai dizer sim para aquilo para ser aprovado, ok? Terceira razão pelo qual eu percebo que as pessoas não conseguem dizer não é quando ela não quer ser vista como má. Ela não quer ser vista como uma pessoa má. Por algum motivo, em algumas culturas, tem uma percepção de que a gente não pode dizer não, né? Isso está intrínseco em algumas partes da nossa sociedade, em algumas culturas. É aquele politicamente correto, né? Então, o que acontece é que sempre a gente tem alguma coisa ali presente que diz, é uma força maior inconsciente, do inconsciente coletivo, que diz que sempre que alguém nos pede ajuda, nós devemos ajudar. Principalmente família, trabalho, e que se a gente não fizer, não ajudar, automaticamente seremos taxados como pessoas ruins, como pessoas sem coração, como pessoas que não ajudam o próximo, né? Isso meio que está intrínseco em algumas partes da nossa sociedade. Quem não tem alguém na família que é exatamente o oposto? Então percebe, essa pessoa é taxada como todos, por ser uma pessoa fria, por ser uma pessoa que tem um coração de pedra, ser uma pessoa sem emoção, somente porque essa pessoa sabe dizer não, né? Enquanto todo mundo aceita tudo, não questiona nada, mas muitas vezes fica reclamando pelas costas, esta pessoa que é taxada como fria, sem coração, né, sabe dizer não e fala não com toda a naturalidade. E o exemplo que eu trago para vocês é que o que eu percebo muito, que eu ouço muito assim: nossa, eu fui ajudar fulana, mas você não tem noção como tava uma bagunça aquele lugar.
tava uma sujeira. Nossa, eu nunca vi uma coisa daquela. E etc, etc, etc. Tem vários exemplos. Nossa, eu fui ajudar, mas se você ver o que ela fez, a confusão que ela fez nesse trabalho, nesse projeto, você não tem ideia. A gente teve que ficar a noite inteira arrumando. Então, por que você foi? Se você disse sim, você deve dizer com bom grado e ir fazer aquilo que você quer fazer de coração aberto. Se você não tem essa intenção, por que foi? Se não tivesse uma bagunça, uma sujeira, ou se ela não tivesse feito uma confusão, ela não teria pedido sua ajuda. Então, é justamente por estar uma bagunça, por estar uma sujeira, por estar confuso, que ela pediu a sua ajuda. Entende? Então, senão ela não precisaria da sua ajuda. Então, isso é uma coisa que eu quero que vocês comecem a perceber. Uma quarta razão pelo qual as pessoas têm dificuldade de dizer não ou não dizem não é que elas pensam assim: se eu não fizer, quem vai fazer? Né? Então, imagina que alguém da sua família, um colega de trabalho, te pede algo e você não se sente confortável de dizer não, ou não tem tempo, ou não tem energia para fazer, você não quer fazer aquilo por alguma razão, né? Mas aí, ao mesmo tempo, vem o pensamento assim: mas se eu não fizer, quem que vai fazer? Coitado. Ele tá sozinho, ela tá sozinha. Ela tá pedindo ajuda pra mim. Vem um monte de pensamentos, que são essas obrigações que a gente se coloca. E aí você começa: ele não tem ninguém, por isso que ele pediu pra mim. Né? Você cria automaticamente uma obrigação em você mesmo e aí você acaba cedendo mesmo não querendo. E tem algum problema em ajudar o fulano não querendo? A questão aqui é que você tem que se perguntar: é bom pra mim? Porque tem que ser bom pra você. Porque ficando bom pra você, tudo vai ficar mais fácil. Então o exemplo que eu quero trazer aqui é assim: eu ajudo o meu amigo numa mudança. Porque a felicidade dele de realizar essa mudança também vai me deixar feliz. Agora, se eu, ai que saco, eu não queria ir, mas que droga. Você vai fazer essa mudança, você vai ficar reclamando que você foi ajudar, você vai ficar falando, eu poderia estar fazendo isso, eu poderia estar fazendo aquilo. Você não vai estar feliz com a mudança dele. Então eu quero que vocês comecem a perceber essas coisas. Um outro exemplo que eu trago é pessoas que fazem assim, eu ajudo ele nisso, eu vou ajudar ele nisto que ele está me pedindo, porque eu sou grato pelo dia que ele me ajudou quando eu precisei. Né? É diferente, olha, nossa, eu até não queria, mas essa pessoa foi tão legal comigo tal dia. Você cria uma estrutura dentro de você para você fazer aquilo com amor, com carinho, com dedicação. É completamente diferente. Entende? Então, às vezes você fala, até não queria, mas ele é uma pessoa muito valiosa para mim, né? E deste valioso você cria uma estrutura de prazer para ajudar. É diferente. E aí, às vezes você pode estar se perguntando assim, mas Jéssica, se eu não fizer X, o outro vai se decepcionar. Ele apostou todas as fichas em mim. E aí eu venho falar uma coisa bem nua e crua, quem me conhece que eu falo exatamente assim. Ele apostou, ele colocou expectativas em você porque ele quis. Se ele apostou porque você chegou pra ele e falou que faria, que daria conta, que você era bom, que você ia realizar, que você ia entregar, assuma as suas responsabilidades pelo que você disse que faria, né? Porque você alimentou essas esperanças nele. Então entregue, então faça. Agora, ou se você, não, Jéssica, eu coloquei as expectativas, realmente eu alimentei, mas eu não quero mais. Então assuma as responsabilidades, vira e fala assim, olha, eu sei que eu te prometi, mas não vai rolar, eu não quero. E assuma a frustração do outro, o erro que você cometeu, assuma essas expectativas, né? Porque o que acontece é que quando você cria expectativas no outro, você dá essas expectativas no outro e você não realiza, você tem que assumir as consequências de querer continuar ou querer dizer não. É consequência de suas ações. Agora, se o outro criou expectativas em cima de você que você não alimentou, é um problema dele, porque você nunca disse que faria ou que não faria aquilo, que você ficaria ali para sempre, que isso, que aquilo, que aquilo. Então, ele tem que lidar com isso, porque a expectativa é dele, certo? O maior problema que acontece na nossa sociedade é que a nossa sociedade convencionou algumas coisas como adequado, como certo.
E é meio que como se essas convenções estivessem no inconsciente coletivo da nossa sociedade, como isto é o certo, né? Então, todos esperam que determinada ação, que determinada ação deve ser feita. Então, cabe a você olhar para dentro e analisar se você concorda ou não com aquilo que foi convencionado. Foi convencionado pela maioria, mas talvez você não concorde. E vai se posicionando aos poucos e mostrando e manifestando aquilo que você realmente é, aquilo que você realmente gosta ou que você não gosta, aos poucos. Manifestando aquilo que seu espírito, a sua alma realmente é ou quer. Porque quando você vai demonstrando que seu espírito, a sua alma quer ou é, vai ficando perto de você quem tem compatibilidade ou quem respeita. E quem que vai respeitar? Quem tiver maturidade para entender que o outro não precisa pensar como você. E aí vai ficando com você aquela pessoa que aceita as opiniões diferentes que você tem. Né? Porque senão você diz sim, e aí você vai trazendo pessoas para o seu campo que vão acreditar naquela máscara, naquela personagem que você colocou de dizer sim, mas no fundo você não queria fazer nada daquilo, não é você. Aí você fala, nossa, fulana é tão legal, né? Mas ela está achando legal aquela personagem que você criou. E aí um lapso de momento onde você realmente mostra quem você é, nossa, não reconheço fulano. Mas a responsabilidade é sua, porque você não foi mostrando quem você era. Então aquela pessoa gosta da personagem, não necessariamente você. Então até que ponto é verdadeiro, entende? Essas coisas que vocês têm que começar a refletir. Por isso que eu insisto, se vocês não viram um vídeo sobre egoísmo psicológico, por favor, assistem, é muito importante. Tá aqui no card, assistem. A quinta razão pelo qual eu percebo que as pessoas têm receio de falar não conseguem dizer não, é que elas querem ajudar a todos o tempo todo. Como eu falei anteriormente, não tem nada de errado em ajudar outras pessoas, ok? Não entendam mal, não distorçam as coisas. Mas as pessoas que querem ajudar todas as pessoas a todo momento acabam passam dos limites da bondade. E muitos mentores vêm trazer uma mensagem bem assim, uma frase bem assim: Deus me obrigou a ser bom, mas me proibiu de ser trouxa. Isso é que vocês têm que ficar registrado. Quantas pessoas mudam a sua forma de agir, de falar, em prol do bem-estar alheio, de todos e tudo? Mesmo quando isso vai trazer um desconforto para a própria pessoa, para ela mesma. Então, além disso, essas pessoas vão se abdicando do tempo delas, que elas poderiam usar em prol das suas próprias necessidades, de corrigir os seus próprios problemas, de construir algo ao longo das suas jornadas para ajudar os outros, desmoronando completamente a sua própria vida. E quantas pessoas ajudam o outro porque fogem, é uma maneira de fugir para não olhar para os seus próprios problemas. Eu vou ajudar meu filho porque ele tá precisando. Tá, e você? Como você vai ajudar se a sua vida está desestruturada? Então, pessoas usam isso como uma desculpa, estou ajudando, quando na verdade é uma forma de fuga, ok? Tem sinais que podem ser observados quando as pessoas começam a agir assim, ajudando tudo e a todos, né? Esses sinais que a gente pode observar, que eu chamo de sintomas, né? Como é que eu vou saber se eu faço isso, Jéssica? Quero ajudar tudo a todos. Tem alguns sintomas. E esses sintomas vão enraizando pra gente ir um pouquinho mais a fundo para entender por que isso acontece. Você ajuda tudo e a todos porque você precisa que as pessoas gostem de você. Isso é uma das coisas. Você não consegue dizer não, mesmo quando você não tem tempo para nada. Você também começa a se desculpar, mesmo estando certo. Você faz uma coisa, desculpa, não queria te magoar. Desculpa, não queria fazer isso. Desculpa, não sei o que lá. Desculpa se eu tô te incomodando. Toda hora você fica pedindo desculpa por tudo que você faz. Você concorda com tudo, mesmo não tendo certeza. A pessoa nem terminou de falar, você já é verdade. Por quê? Porque você não quer contrariar ninguém. Você acaba ficando conturbado por conta de tantos conflitos e situações. Eu não quero discutir, eu não quero lidar com isso. Aí tá todo mundo falando, eu não vou opinar. Porque você quer ser bonzinho o tempo todo, né? Por que isso acontece? Vamos mais fundo? Porque se eu for bom sempre, eu vou ter uma imagem perante
todos que eu sou uma pessoa boa. E por que eu quero ser uma pessoa boa? Veja que cada vez que você vai colocando mais perguntas, você ainda vai indo mais fundo. Por que eu quero ser uma pessoa boa perante todos? Porque eu acredito que eu vou pro céu, porque eu acredito que eu não vou para zonas umbralinas, porque isso agrada a Deus. Dane-se o que tem por dentro de mim, né? Dane-se se eu penso completamente diferente. O que importa é que eu tô fazendo, né, Deus? Ó, você tá anotando aí, né? Quantas pessoas fazem isso? Porque eu quero ser vista como perfeita, porque assim todos vão gostar de mim, porque assim eu fujo de qualquer conflito. Eu não gosto de arrumar briga com ninguém, Jéssica. E por quê? E por quê? Por que você quer agradar a Deus? Por que você quer ser vista como doce, como amável? Por que você quer que todos gostem de você? Vai indo mais fundo nessas perguntas. O buraco é muito fundo. Se você começar a fazer essas perguntas, você vai indo mais fundo e esse é o caminho do autoconhecimento. Só que as pessoas querem parar no superficial, porque se você ir descascando as camadas da cebola, você vai começar a encontrar algumas sombras e ninguém quer lidar com as sombras. As pessoas querem ser luz. Então, a gente vai para uma outra razão. E essas perguntas eu vou deixar aqui para você se perguntar o porquê que eu faço isso. Por quê? E vai indo no porquê. A sexta razão pelo qual as pessoas não conseguem dizer não, e aqui vai doer um pouquinho, é por causa de todos os motivos acima que levam a uma questão. E qual é essa questão, Jéssica? A questão é: você não tem ideia do que você quer para sua vida. Você não sabe o que te move. Você não sabe o que realmente te faz feliz. Você não sabe o que te dá uma profunda sensação de satisfação. Você não sabe o que alimenta o seu espírito e a sua alma. Mas o que tem a ver, Jéssica? O que tem a ver eu dizer não com o que eu não saber o que eu quero e o que eu não quero? Porque quando você não tem uma motivação verdadeira, maiores são as chances de você só dizer sim para o que as outras pessoas querem. Porque já que eu não sei o que eu quero, o que as pessoas estão falando para mim deve ser o melhor. E por que isso acontece? Porque quando alguém às vezes te pede alguma coisa, o nosso inconsciente começa a entrar num jogo. E eu vou te explicar esse jogo. Ele vai te dando uma falsa esperança de que um desses pedidos dessas pessoas, essa ajuda que você vai dando às pessoas de alguma forma mágica, vai te mostrar qual é o seu caminho. Vai criar uma oportunidade, né? E isso acontece como um mecanismo de reação natural, porque você não sabe o que você quer, só que é 99% das vezes ineficiente. Pensa bem, pensa que quando nós temos um objetivo muito bem delineado, estruturado, que nos motiva diariamente a acordar, algo que me deixa extremamente feliz, porque nós sabemos onde nós estamos indo, para onde estamos indo, nós sabemos que o objetivo está lá e eu sei que para chegar lá tem uma caminhada. Quando a gente não sabe, pensa no oposto, quando a gente não sabe para onde estamos indo, qual é o nosso objetivo, a gente vai ficando infeliz, a gente vai ficando desmotivado e a gente vai querendo um milagre na nossa vida. Então, a gente nunca vai dizer não para alguém que nos pede ajuda, porque na nossa cabeça, mesmo que inconsciente, se a gente dizer não para aquela pessoa, é como se nós estivéssemos dizendo não para uma oportunidade que a vida está trazendo. Uma razão que a vida está trazendo para transformar a minha vida através daquela pessoa, né? Alguma coisa eu tô dizendo não para uma oportunidade, eu tô dizendo não para ajudar essa pessoa, porque pode ser essa pessoa que X, Y e Z. Como se sempre estivesse no externo. É a famosa esperança de que o outro vai trazer a oportunidade que eu preciso, o outro vai trazer o caminho que eu preciso, o outro vai ser a resposta que eu preciso. Mas, infelizmente, somente nós somos capazes de transformar nossas vidas. Os outros só são alguns instrumentos de percepção. Você já parou para pensar dessa forma? Que o seu não pode estar nesta profundidade? Será que a sua dificuldade de dizer não para as outras pessoas tem como base a falta de propósito que você falta na sua vida? Tudo isso vai gerar o que eu chamo de síndrome da boazinha, todas as razões acima.
Porque uma coisa é você ser boa, outra coisa é você ser boazinha. Jéssica, qual é a diferença entre ser boa e boazinha? Ser boa é uma coisa, porque ser bom é ser você. É dar valor às suas qualidades, os seus sonhos e tentar tornar os seus sonhos realidade sem afetar de forma negativa terceiros. Você vê o outro, você tem um objetivo de chegar lá, mas você não quer passar na cabeça de ninguém para chegar lá. Você não quer invadir o espaço de ninguém, o livre-arbítrio de ninguém. Para você chegar no seu objetivo. Isso é ser bom, ok? E ser bom é valorizar o próximo, entender que o outro existe e que ele tem as limitações, eu devo respeitar essas limitações, sabendo ainda que exista o outro, eu tenho as minhas próprias características, a minha própria personalidade e ajo de determinada forma, ok? Ser bom, para mim, está no sangue, está no DNA dos seres humanos. Você vai falar, Jéssica, não, mas nem todo mundo é bom. Eu não acredito. Eu acredito dessa forma. Eu acredito que a essência de todo ser humano é ser bom. O mal existe sim, mas não é a essência. Por quê? Os seres que você considera mal, ou que nós conseguimos perceber como ruins ou maus, eles se perderam desta verdadeira essência. Só isso. Mas no fundo a essência está lá e a essência é boa. E o que é ser bonzinho? Bonzinho, na verdade, é uma pessoa lotada de medos e manipulação. Por causa do medo, ela manipula. Então, ela não gosta de opinar, porque ela não gosta de ser julgada, porque ela quer controlar as coisas. E uma forma de controlar é eu dizendo sim e criando máscaras, personagens do que eu quero passar para as pessoas, não realmente o que eu sou. Porque se ela falar sobre o que ela pensa, ela pode parecer possessiva, ela pode demonstrar desconforto, causar desconforto, e ela não consegue sustentar aquelas opiniões, ela não quer ser vista daquela maneira. Porque ela não quer ser considerada uma pessoa ciumenta e manipuladora. Então ela usa a máscara da boazinha porque, eu não vou me manipular de cara porque as pessoas percebem. Então eu vou usar uma máscara de boazinha porque assim fica mais fácil eu chegar no objetivo. E às vezes ela faz isso inconscientemente, às vezes não é maldade, não é por maldade que ela faz isso, mas intrinsecamente atrás de um bonzinho tem um manipulador. Então, usa a forma de bonzinho para poder passar uma ideia de vítima, uma ideia que ele quer que as pessoas tenham dele, para ele conseguir algo que ele deseja. Então, ele vai acabar fazendo as coisas para o outro, sempre esperando uma retribuição. Ao contrário do bom, que ele faz porque faz. Então, eu uso a forma de bonzinho para me passar como vítima, para passar uma impressão. E com essa impressão é o que eu quero que as pessoas tenham de imagem sobre mim. Entende? É diferente de você fazer algo porque é prazeroso para você também. Não, aqui você cria uma imagem ilusória do que você quer que as pessoas tenham impressão sobre você. É o que você faz, por exemplo, eu vou fazer isto para fulano porque eu quero que ele fique em dívida comigo. Porque se eu fizer, o dia que eu precisar, ele fará para mim. É uma manipulação. Entende? Ele vai ser grato a você porque você fez aquilo. Ele vai te admirar, ele vai falar bem de você. Percebe que sempre está envolvido com uma imagem que você quer criar de você, que as outras pessoas tenham sobre você. Né? E aí a gente já falou disso lá nos exemplos acima. E aí vem a famosa frase: Jéssica, bonzinho só se ferra. Quantas vezes você já ouviu isso? O bonzinho, ele tem uma expectativa de ser tratado de uma determinada maneira específica que ele quer. E por isso, às vezes, ele reprime os próprios sentimentos e comportamentos, ele acaba se frustrando. Por quê? Porque nem sempre os outros vão tratar ele da maneira com que ele quer. Então, você não deve mudar as suas verdadeiras opiniões por causa dos outros, né? E aqui vai um alerta. Não é refletir sobre o que os outros falam, não é isso. Refletir, você deve refletir sobre o que as pessoas te falam. Você deve ouvir, você deve analisar o que as pessoas estão te falando. Não necessariamente ignorar completamente, mas mudar só porque os outros te falaram algo,
não necessariamente sem olhar para dentro e perceber se aquilo faz sentido dentro do seu campo, do seu interno, não é equilíbrio. É você querer ser boazinha, eu vou mudar porque o outro disse, porque se o outro disse, eu quero passar essa impressão que realmente é isso, eu quero concordar com ele para ser o amigo legal, para ser o colega de trabalho legal, para ser o melhor funcionário, e aí você acaba se perdendo na sua verdadeira essência. Então reflita sempre sobre. A única coisa que a gente acaba adquirindo em todo esse processo de vários sims que a gente vai dando para todo mundo vários nãos para nós mesmos. Então, toda vez que você diz sim para alguém, você tem que observar que não você tá dando para você. E se você quer este não, né? Se eu digo sim para ajudar ciclano, talvez eu não tenha tempo, talvez eu não cuide da minha família, talvez eu não cuide dos meus projetos, e não tem nada de errado em fazer isso, mas é isto que você realmente quer? Você encontra prazer em fazer isto? Isso é uma reflexão. Por quê? Porque se você não refletir sobre isso, vai gerando frustrações, vai gerando ansiedade, vai gerando estresse, né? Nem muitos sims, nem muitos nãos. Existe sempre um equilíbrio e este equilíbrio não é uma receita de bolo, é um autoconhecimento de si que vai te trazer. Aí você pode estar se perguntando, tá, Jéssica, mas como é que eu mudo isso? Eu já falei em diversos vídeos aqui no canal sobre o autoconhecimento, que o autoconhecimento é extremamente importante. O autoconhecimento é um trabalho constante, mas é imprescindível que você tenha consciência de quem você é. Quem você é. Uma outra coisa é que você precisa saber quem você é e também a sua personalidade, que são coisas diferentes. Saber quem você é e saber a sua personalidade faz parte do autoconhecimento, mas tem gente que não vai fundo nessas questões, entende? Você precisa entender como a sua personalidade funciona, os seus temperos funcionam, que não necessariamente é lutar contra isso, mas que porque às vezes a gente fica abrindo mão da nossa personalidade pra gente ser aceito por outras pessoas, quando na verdade a sua personalidade pode muito agregar em vários grupos. Só que se você não aceita, você fica colocando máscaras e você não mostra quem você é, e aí quando precisa da sua característica, você não usa, porque você não sabe como lidar com aquilo. Porque o bom é outra coisa, né? O bom não é o que você tem. E quanto mais você vai lutando contra quem você é, a sua essência, a sua personalidade, mais difícil vai ser você encarar a vida com leveza. Porque se você veio com essa personalidade, com essas características, com esses temperos, é porque essas seriam sua ferramenta para você passar por um obstáculo. E se você não usa, fica muito complicado, a vida vai ficando mais difícil. Outra coisa que você precisa estar atenta é que você precisa saber quais são as suas percepções, como você percebe a vida, quais são seus objetivos, quais são seus propósitos. Porque saber onde você está e onde você está indo é essencial na sua jornada. A gente não pode ficar esperando que a oportunidade bata na nossa porta ou que esteja escondida atrás de pedidos de ajuda. Oportunidades que vão chegando, achando que lá vai ter a nossa resposta. Não necessariamente. Porque você vai aceitando, oportunidades sempre vão chegar, mas qual oportunidade realmente tem a ver com a minha essência? É esta a questão. Porque quando você tem suas prioridades em mente, vai te ajudar a dizer não de uma forma mais simples, mais leve. Porque você já vai saber conscientemente quais as situações são boas para você e quais situações não são boas para você. Olha, veio XY oportunidade, é até legal essa oportunidade, mas acho que não é para mim. Não faz parte das minhas características, não faz parte dos meus valores, não faz parte da minha essência. Talvez seja bom para uma outra pessoa, mas para mim não. Ou neste momento não. E isso vai te trazer todo o autoconhecimento. Uma outra questão é, não tenha medo das críticas. Como eu já falei anteriormente, ninguém vai concordar com tudo que você fala, com todas as ações que você tem, com tudo que você pensa. É impossível. Muito menos todo mundo do mundo gostar de você, né? Não importa o quanto você ajude as pessoas, o quão legal, inteligente, amoroso você é, em algum momento alguém vai discordar de você, das suas ideias, do que você faz, das suas ações. Isso faz parte da vida. É o processo do ser humano individual e de escalas infinitas.
em todos os seus aspectos. Mais uma coisa é, seja honesto, porque quando você é honesto, é a melhor estratégia que você pode ter. Porque se você começar a não agir instintivamente, avaliando todas as situações, falando sim para todo mundo, ou talvez falando sim para uma determinada pessoa, quando na verdade você quer dizer um não, ou você não consegue avaliar todas essas questões que a gente já tratou, aprender formas de conseguir dentro de você, entender o que acontece dentro de você, para você ir percebendo qual é a melhor forma de agir em cada situação com cada pessoa, porque cada pessoa é diferente. Existem pessoas que você são valiosas para você e aí às vezes você tem até que avaliar com mais ponderação, e outras que não tem tanta significância para você ficar se justificando, se explicando ou dizendo sim quando quer dizer não. Existem várias e várias situações que não dá pra gente abordar infinitamente o número de situações aqui, mas que você precisa olhar para dentro para conseguir achar a sua maneira de agir dentro de cada situação, de forma cada vez mais consciente, não no automático. Enquanto antes a pessoa souber que você não vai conseguir ajudá-la, ou falar assim, olha, eu vou ser honesto com você, eu não vou conseguir te ajudar, porque não dá, porque eu tenho algumas coisas para fazer que são prioridades da minha vida hoje, eu até queria, ou eu não queria. Enfim, uma melhor maneira de conseguir ir trabalhando isso dentro de você, mais tempo essa pessoa vai ter de procurar alternativas para alguém ajudar ela, se ela precisar de ajuda. Evitando um monte de estresse desnecessário, porque às vezes você fica dando um monte de desculpa pra pessoa, porque na verdade você quer falar não, mas você não quer dizer o não logo de cara, e a pessoa fica contando com você para algumas situações que também tem consequências. Porra, por que você não me falou logo que você não ia me ajudar? Então, a gente ser honesta é extremamente importante. Porque às vezes você fala não, ela vai ficar chateada, mas pelo menos no fundo ela vai saber que você foi sincero, que você foi honesta. Ok? Uma outra abordagem que a gente tem que ter é que você não precisa ficar se justificando o tempo todo quando você vai dizer um não. Às vezes a gente tenta explicar muito o porquê ou dar uma razão super elaborada. A justificativa é só justificativa, que pode ser muito real, muito válida, como não. É uma justificativa que a gente encontrou para conseguir dizer o não, né? É uma razão pela qual a gente vai dizer não para não ajudar ou não para não fazer. A justificativa é só uma justificativa, mas lembre-se, você precisa ser íntegro com você. Se você está apenas criando essas desculpas, como eu falei, ao mesmo tempo você está criando uma esperança nessas pessoas de que está contando com sua ajuda para algo, porque você alimenta aquilo, não dizendo não logo de cara, e aquela pessoa vai contando com você, porque você vai dando espaço. Então a sua omissão também é uma forma de dizer sim. Quando na verdade o certo seria você falar, não vai dar, não vai rolar, não vou conseguir, entendeu? E aí, criando essas desculpas, você vai estar impedindo até a pessoa de resolver o próprio problema logo, de outra forma, com outras pessoas, de outro jeito, né? E você pode causar um prejuízo pessoal, como até financeiros, dependendo da empresa, porque você não soube dizer aquele não tenho capacidade, não vou conseguir, não espere isso de mim. E também o que acontece é quando você fica tentando se explicar muito, se justificar muito, várias vezes para uma mesma pessoa ou para várias pessoas, passa a impressão que você nem sabe o que você quer. Por que você tá falando sim ou por que você tá falando não? Você passa uma impressão de você estar completamente preocupado com a reação do outro. Ai, se ele ficar muito bravo, eu volto atrás. Sabe? Então você não tem certeza sobre a sua essência, sobre as suas decisões. Você fica sempre oscilando. Porque você não controla os pensamentos e emoções em reação do outro. O que ele entende sobre o que você está dizendo é responsabilidade dele, não sua. Entende? Porque você explica, às vezes, uma mesma coisa para duas pessoas. Uma vai virar e falar, nossa, entendi perfeitamente o que você falou. E ela vai ter a opinião dela sobre aquilo que você disse. A outra, às vezes, não vai entender nada. Ou vai entender completamente diferente do que você explicou. Você não tem controle sobre isso. Percebe? Por isso eu venho trazer, seja confiante. Que é a outra coisa que eu vim abordar com você. Seja confiante. Quando as pessoas sentem que você fala com confiança, dificilmente elas vão começar a te pressionar. Ai, não, mas... Ai, você tem certeza? Mas você não quer ir mesmo? Ai, mas não sei o quê. Mas você não pode fazer? Ah, não, vamos. Quando você é firme, como você é confiante naquilo que você está dizendo, você mantém a sua posição. É muito difícil as outras pessoas estiverem insistindo. Se insistirem muito, começa a perceber, nossa, será que eu tô sem confiança quando eu falo?
Porque as pessoas insistem tanto. Será que o meu não tá com uma energia fraca? Começa a perceber, porque muitas vezes as pessoas, eu quero que você perceba isso, muitas vezes as pessoas que se conhecem profundamente, elas acabam sendo bem naturais, bem espontâneas nas suas escolhas, bem verdadeiras. Isso choca algumas pessoas. Porque as pessoas estão com tantos recalques, e a gente vem usar bem essa palavra recalques, de ela ficar se contendo, ela ficar se podando, que quando alguém fala, não, porque eu não quero. Não, por quê? Porque eu não quero. Não, porque eu não vou. Isso choca algumas pessoas. E isso é natural, esse choque é natural, porque acabamos nos deixando levar, a maioria das vezes, por paradigmas que são criados, né, de forma automática na nossa sociedade. E quando nós escolhemos participar deles, devemos escolher de forma consciente. O que eu tô querendo dizer com isso? Tô querendo dizer com isso que paradigmas na nossa sociedade existem, do que é certo e do que é errado, do que se espera em tal coisa. Igual no convite que eu expliquei pra vocês. Quando alguém te convida para ser madrinha, o normal, o comum é dizer sim. Se você diz não, você vai chocar as pessoas. É natural. Mas pelo fato de você se conhecer, você vai avaliar e tomar sua decisão. E arcar com as consequências daquela sua decisão. Você não tem controle sobre a opinião do outro. Só que quando a gente começa a olhar que os paradigmas existem sem ignorá-los e entender o porquê que aquele paradigma não faz sentido pra mim, ou aquela questão colocada na sociedade não faz sentido pra mim, a gente tem mais firmeza e mais confiança daquilo que a gente decide, né? E aí a gente escolhe participar daquilo ou não, de forma consciente, não automatizada, né? Então, não espere que as pessoas vão entender isto. Não espere que as pessoas vão entender os seus nãos, porque algumas não vão entender. E quanto mais desperto você tiver, menos as pessoas vão te entender. Porque quanto mais desperto você tiver, menos você vai se preocupar com a opinião das outras pessoas. Mas aqui não é passar por cima das opiniões, nem ser grosso, nem nada do tipo. Você vai se posicionar de forma confiante, às vezes explicando, às vezes não. Mas tem pessoas que não vão entender. Aquilo é tão fora da caixinha para ela que não tem lógica, ela não vai conseguir enxergar. Lembra o nosso papo lá de cima? Então, elas às vezes vão precisar passar por um processo pra entender aquilo que você tá dizendo. Nossa, eu acho que o fulano tem razão, né? Eu aceitei ser madrinha, mas eu não tô fazendo o meu papel. É realmente isso que ela disse, eu nunca tinha pensado nisso. Por isso que eu falei pra você não se julgar. Pra você entender que às vezes você nunca pensou dessa forma, né? E aí você vai se libertando, e conforme você tá desperto, você se liberta de algumas coisas, escolhendo conscientemente, e você vai libertando todos ao redor, pra ter a opinião que as pessoas quiserem, agir como elas acharem melhor. Porque você entende que tudo é um processo de aprendizado. Então, perceba, quanto mais desperto você tá, você começa a perceber as coisas ao redor, você olha pra dentro, percebe se faz sentido pra você ou não, você tá desperto, você entende que outras pessoas podem não entender aquele seu posicionamento, porque você fez o caminho do autoconhecimento, talvez elas não. E você está liberto e você liberta outras pessoas para terem um posicionamento delas, mas não esperem que as pessoas vão te liberar quando você disser o não. Porque elas às vezes se privam na vida delas e de alguma forma inconscientemente elas não querem que você se liberte também, que quer que você siga os padrões, porque isso faz elas se sentirem bem com os sims que elas dão, o sim que elas dão para as pessoas. E elas querem que você faça o mesmo, porque todos fazendo a mesma coisa, eu estou dentro da caixinha e não me sinto mal. Quando alguém se posiciona ao contrário, vai abrir um sinal de alerta. E é como se todas aquelas pessoas voltassem pra você, porque não, você não pode agir assim. E se conhecendo, você é mais firme e mais confiante nas suas decisões. Ok? Pensa nisso, reveja quantas vezes você precisar desse vídeo. Se você gostou, se fez sentido pra você, deixa seu like aqui embaixo. Deixa nos comentários o que você tá achando, se você conhece alguém assim, se você é assim, se você já foi assim, se você se percebeu em alguma dessas situações. Se você é novo no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!